Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Real Messias, Manuel Abdrushim, o Senhor do Juízo Final. Ele é autor da Mensagem do Graal na Luz da Verdade, obra oficial em 3 volumes, que é editada pela Ordem do Graal na Terra no português brasileiro, www.graal.org.br, e no português europeu, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograal.com.br. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois que a ti pertence o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. Hoje é o último dia do ano, 31 de dezembro de 2021. São 13 horas e 50 minutos, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Faltam 10 horas e 10 minutos para o ano novo, a passagem do ano 2022. 2021 foi um ano muito tumultuado, com muitos eventos, mas com muitos aprendizados, muitas vivências, né? Não foi um ano comum, monótono, né? Muitos acontecimentos. Hoje o dia está chuvoso aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Está nublado, 26 graus. E com previsão aí que nos próximos dias o tempo vai continuar chuvoso. Teve um comentário aí num dos vídeos que eu mandei do YouTube que me sugeriu fazer um vídeo aí sobre o conceito de família, que é uma dissertação, a dissertação 42 do Messias Abdrushim, do 3º volume da sua mensagem do Graal. Então eu quero fazer aí algumas reflexões sobre essa questão de conceito de família, né? Que envolve também pais, filhos, né? Essas coisas assim, né? Bom, em primeiro lugar a gente tem que assim procurar refletir sobre a família divina. E primeiro o esclarecimento que família divina é Deus Pai, é a rainha primordial Elizabeth e os seus 2 filhos, Jesus Cristo e Manuel, o Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Manuel, ele também é Filho de Deus, mas ele tem o nome conhecido como Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque ele é o Espírito Santo, que faz a intermediação entre Deus e a humanidade, a criação espiritual, né? Enquanto Jesus ele é o responsável pela esfera divina, né? E enquanto Deus Pai, ele o seu reino é o reino inenteal. Então temos que entender essa questão também de que somente Deus, que é inenteal, né, tem a substância viva em si, que ele pode realmente ser considerado pai, né? As suas criaturas não pode ser considerado pais, porque não tem essa capacidade de fornecer algo da sua essência, né, para a outra criatura. Por exemplo, nós somos criaturas espirituais. Se nós tivermos filhos, nós estamos apenas possibilitando o invólucro terreno, tá certo? Que é passageiro, não tem nada a ver com transmissão
espiritual, no sentido de doar, enfim, uma parte da sua essência espiritual. Isso não é possível para nenhuma criatura de Deus, né? Seja qualquer tipo, né? Divina, divina inteal, né? Porque o reino divino também é uma criação de Deus. E suas criaturas divinas inteais. Então, o que se pode transmitir é o invólucro, né? Agora, cabe isso estou falando assim propriamente aqui na Terra, né? Mas agora também vindo uma reflexão. Nossa essência espiritual, nossa semente espiritual, no plano do reino espiritual, até onde tem conhecimento, foi gerada, né, essa centelha por uma união, né, entre seres espirituais. Então nesse caso, não está bem certo o que eu estou dizendo, né, que eu afirmei. Né? Só no reino de material, aqui né, quando eu falo das encarnações terrenas, que não tem nenhuma possibilidade de, de um espírito humano, enfim, os pais, né, doarem algo da sua essência espiritual. Isso jamais. Né? Apenas o seu invólucro fornece a parte genética material. Né? E essa atração de igual espécie que existe, né, é apenas uma atração espiritual, né? Mas não tem nada a ver genético. Né? Genético é só o invólucro terreno. Então, quando acontece por exemplo, no caso de alguma enfermidade, uma questão aí que uma pessoa tem alguma enfermidade, uma doença, né, genética, mas isso tem a ver com o invólucro, a questão material, porque a essência espiritual é sempre pura, né? É, desde que aquela semente original é sempre pura, permanentemente. O que acontece é que na construção espiritual, né, que ocorre com no caso dos espíritos desenvolvidos através das encarnações, devido às intuições, se elas forem direcionadas aos pecados, né, as más qualidades, as más ações, os mal que são de caráter, enfim, isso faz com que essa construção espiritual, do nosso corpo espiritual, seja de um modo errado, né? Seja com deformações. Né? Mas aí, aquela essência, aquela semente sempre vai existir. E ela não tem personalidade, não tem eu, né? Não tem gênero. Né? Ela é simplesmente uma semente que pertence a Deus. Né? Então, Ele nos dá essa possibilidade de desenvolvimento aqui através das encarnações para que possamos nos tornar autoconscientes espirituais, né? Ou seja, espíritos perfeitos, nos dando então o direito de retornar ao reino espiritual, mas agora de forma autoconsciente e eterna, vamos dizer assim, né? Então seria aquela questão do retorno do filho pródigo, né? Que ele teve suas peregrinações e depois voltou à casa do pai. Agora, no reino espiritual, essas nossas centelhas espirituais, possivelmente foi gerado por a união de um ser espiritual que vive lá no reino espiritual, né? Ele não tá, ele está no seu natural, né? Eterno, energético, não tem nada de material. Então, essa questão de geração, como também os seres enteais, né? Uniões de seres enteais podem fornecer, propiciar
o surgimento de outro ser enteal também. Primeiro aqueles os mais fortes, os conscientes, que já nascem, já se tornam conscientes, e aqueles outros que precisam, que nascem se tornam crianças, há um desenvolvimento posterior. Então sempre existe isso no próprio reino espiritual, né? Que nas três primeiras camadas, ou mundos, ou esferas, enfim, do reino espiritual, são sete, né? Naquelas três primeiras, os seres que nascem, eles já, devido a esses planos superiores, ter mais substância, né, daquele reino, mais concentrado, mais energético, então a criatura que nasce, ela já se torna autoconsciente imediatamente, não precisa fazer outras peregrinações. Enquanto que a partir do quarto plano, que eu acredito que no quarto, terceiro, não, no quarto, quinto e sexto, é que surgem as crianças, né? O Messias Abedrucim, ele descreve o reino espírito primordial, né? Agora, como o reino espiritual que vem na sequência, né, que é de outra espécie, também é uma espécie de reprodução mais fraca do reino espírito primordial, então tudo que ocorre posso dizer, no reino espírito primordial também é replicado também no reino espiritual. Então, nessas três planos que são menos energéticos, vamos dizer assim, né? Quarto, quinto e sexto, que começam a surgir as crianças, né? A partir do quarto plano surgem as crianças. Mas eu acredito que elas já nascem, mas são inconscientes, então precisa de um desenvolvimento, talvez, né? Até elas tenham que peregrinar, talvez pelo reino enteal, até a matéria fina, não sei. Mas elas, a princípio, elas não têm necessidade de se encarnar nos reinos mais densos, de matéria grosseira, por exemplo. Eu estou apenas fazendo uma suposição, né? Pela lógica, né? Agora, nós que somos originários, os espíritos desenvolvidos que somos originários do sétimo plano, nós temos apenas uma semente, né? Uma espécie de centelha pulsante, como se fosse umas borboletas, né? Brilhantes, né? Ou então corações azuis pulsantes, né? São centelhas, né? Então lá, devido ser o plano mais denso, vamos dizer assim, com menos energético, mas ainda é o reino espiritual, aí não tem nem como nós nos formarmos como crianças. Assim eu penso eu. Então há necessidade de nós descendermos para os reinos mais densos, que é o enteal, de matéria fina, e temos a necessidade de encarnar no plano espírito, não, espírito não, da criação material grosseira, vamos dizer assim, que é o nosso, onde estamos aqui presentemente, né? Por sua vez, também tem três camadas. Tem a mais densa, de onde nós estamos encarnados, tem a intermediária e a parte mais sutil do reino de matéria grosseira. No reino de matéria fina, que é de outra espécie, mas também é material, e também tem essas três planos, né? A parte mais densa, o mediana e a mais fina, né? Então a mais fina faz conexão com o reino enteal, que é só energia, né? Os seres da natureza, enquanto que a mais densa faz uma conexão com o reino de matéria grosseira. E sendo que o reino de matéria fina é onde surgem as nossas almas, né? Então eu falei também dos seres divinos, né? Então nós não sabemos, né? A esfera incandescente branca, então temos pouco conhecimento, quase nenhum, né? Porque está muito fora da nossa espécie espiritual. Mas o que nós podemos dizer aqui, que a essência lá dos seres, eles são unidos, né? O positivo e o negativo. Mas isso não significa que não existe gênero. O gênero existe, masculino e feminino, existe em todos
em todas as criações, seja divinas ou espirituais. O próprio Deus ele é o gênero masculino, né? Deus aí primordial é feminino, isso é uma coisa lógica, né? Então, mesmo no reino, os seres que vivem como os arcanjos, os anciãos, têm gênero, mas eles são muito mais fortes, né? Porque dentro de si eles têm unidas a irradiação polo positivo e negativo, que os tornam muito mais independentes, muito mais fortes. Mas a gente não sabe como que é assim os planos, mas deve ter alguma semelhança também, que seres que são criados e imediatamente já se tornam autoconscientes, talvez porque possivelmente, né, também existe camadas, né, as que estão mais afastadas do ápice do reino divino, ou então do reino inerteal, onde Deus vive, né, então são mais energéticos, e tem aqueles mais afastados que já estão são mais densos, menos energéticos, que, que faz a conexão com a criação espírito primordial. Enquanto que aqueles mais energéticos, lá onde estão os arcanjos, estão mais próximos, faz uma conexão com o reino inerteal, onde é o reino pessoal de Deus Pai. Mas só que até os arcanjos, né, eles não no reino, até onde eu sei, né, o reino inerteal de Deus, só podem viver lá a família sagrada, que é Deus Pai, a Rainha Primordial Elizabeth, Jesus Cristo e Emmanuel. Agora, Emmanuel, que é o Espírito Santo, ele foi enviado, né, para os limites do reino divino, para que pudesse surgir a criação espiritual, né? Então ele está permanentemente lá. Ele, penso eu, ele pode voltar, ir como uma visita, né, ao Pai, né, no reino inerteal, né? Mas Deus fez esse grande sacrifício, né? Enviar o seu Filho permanentemente para os limites da esfera divina, para que pudesse existir o reino espiritual e todas as criaturas, né, espirituais que já não concentram dentro de si a união, né, como nos seres divinos, do positivo e negativo. Então são apartados. Por isso que fica mais caracterizado os gêneros femininos e o masculino, vamos dizer assim, né? Então e há uma certa dependência, uma certa busca de complemento, né? Que isso já não existe no reino divino. As ligações lá seriam uma coisa mais puramente espontânea, enquanto que os seres espirituais, seja primordiais ou espirituais ou eterrais, enfim, sempre tem essa carência, essa necessidade, necessitando de uma união, enfim, da presença da outra parte, né? Seja o masculino, essa ânsia pelo feminino e o feminino pelo masculino, né? Essa busca de complemento, né? E que isso não tem como, né? Mas através de uma ligação de amor, enfim, pode, pelo menos parcialmente, haver essa união. Então, é isso. Esses seres, quando vivem estão no próprio reino, né, não estão em peregrinação, enfim, eles, como, por exemplo, no caso, nossa espécie espiritual, então da união deles tem que surgir as sementes, os outros seres espirituais. Lógico que a união é diferente, é uma irradiação. Acredito que é só por olhar, né, que vem que transmite uma radiação de amor. Só pode ser pelos olhos, né, porque esses órgãos reprodutores que existem aqui na matéria grosseira só existe aqui, nesse plano físico. Quando nós desencarnamos, que estamos
no reino de matéria fina, né? Da alma, né? Não existe nada disso. É só porque são mais sutis, mais energéticos, né? Não são tão densos como aqui no reino aqui de matéria grosseira, né? Isso é só aqui, aqui é a parte mais densa que existe, todas as criações de Deus. Então tem que haver as adaptações, enfim, né? Para, para que possamos viver, vivenciar, enfim, nos desenvolver também espiritualmente. Como o raciocínio só existe aqui. É um instrumento, né? Um intelecto é, para, para atuarmos, para que o espírito possa atuar aqui no reino de matéria grosseira, realizar obras, enfim, né? Mas ela tem que ser dirigida pela intuição, que é espiritual, né? Vamos dizer que a intuição poderia se dizer que é o cérebro da nossa alma, que nos conecta com o nosso espírito, né? Então ela já permanece, ela subsiste, né? Subsiste após a nossa morte. Agora, então, no caso de Deus, não, ele transmitiu uma parte da sua identidade viva para os seus filhos. Né? Então, no sentido maior, o único ser que realmente pôde transmitir, né, em um nascimento, uma parte viva, né, de si, pode-se dizer, como o máximo exemplo de Deus. Né? Agora, a rainha primordial Elizabeth, ela transmitiu aquela substância divina integral, né? Que ela possui no seu invólucro. Né? Então foi isso que ela doou, vamos dizer assim, para invólucros divinos, integrais, o mais sublime que existe, para Jesus e para Emmanuel, Espírito Santo. Então isso, ao meu ver, isso é uma questão também lógica, né? É o que diferencia os dois filhos de Deus do próprio Deus Pai, né? Do Pai. É apenas o invólucro externo, né? Podia-se dizer assim, né? Refletindo que o único ser totalmente integral é só Deus Pai, né? O próprio Deus, que sempre existiu, né? Mas teve aquele momento que ele decidiu mudar seu estado, enfim, e mudar aquele tipo de vida, estado que ele vivia, por toda a existência dele eterna, né, que ele sempre existiu. Então, a partir do momento, ele fez uma modificação e ele sabia que ao modificar isso seria para sempre. Ele mesmo que ele não podia ele podia se decepcionar, enfim, mas ele não podia retornar atrás, voltar atrás, né? E porque se ele voltasse atrás, o próprio Jesus e Manuel perderiam sua personalidade, né? A rainha primordial, e Deus certamente não queria fazer isso, né? Então, a própria justiça de Deus, ela passou a ser coletiva, né? Ela passou a ser dirigente de outros seres, né? Em Deus está a perfeição, né? Suas três qualidades, a sua pureza, sua justiça e seu amor. Mas a partir do momento que ele criou seres, essa sua justiça, seu amor, sua pureza, ela estava imantada, enfim, pertencente, a sua radiação, sim, para tudo que ele criou. Agora, essa questão de por que a rainha primordial, né? Temos que entender que ela foi a primeira criatura, né, que existiu. Então ela reuniu em si o suprassumo da irradiação de Deus, a radiação divina integral de Deus. Né? Então, invólucro da rainha primordial Elizabeth,
está o suprassumo da irradiação, que radiação que pôde surgir, né, pôde ser plasmada, vamos dizer assim, quando Deus tomou aquela decisão de alterar, mudar seu estado anterior. Isso não tem nada a ver com aquela questão bíblica do faça-se a luz. E também não tem muito menos ainda com relação a esse Big Bang, né, do universo que os astrofísicos dizem. Né? Esse Big Bang isso tem a ver só com a matéria grosseira. Né? Agora, esse eu faça a luz é quando surgiu a criação espiritual. Quando Emmanuel já estava, vamos supor, já estava instalado nos limites do reino divino, e vamos supor, depois que estava formada a esfera divina, já as sobras da construção, vamos dizer assim, de energias mais densas, né, que não serviram, não tinham mais utilidade lá no reino divino, e foram lançadas para o espaço completamente escuro, sem nenhuma substância. Então é esse que faz a luz, como diz na Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre a água, as águas, né, ou sobre o mar. Esse mar, águas, seriam aquelas substâncias, vamos dizer assim, que foram lançadas e se tornaram presentes, vivas, enfim, manipuladas por outros seres para que pudesse haver criações, seres espirituais, enfim. Né? Então, o que o Espírito Santo, isso significa uma coisa simbólica, que o Espírito Santo ele não está dentro da criação espiritual, mas ele está pairando, ou seja, porque o local dele de atuação fica nos limites do reino divino, que é o supremo templo do Graal. Né? E um anexo desse templo é aquele supremo templo do Graal no ápice do reino espírito primordial, onde está Parzival e Irmingard, que é a pureza divina, e Maria, que é o amor divino, que representa o amor divino. Né? Então são esses três seres que estão no ápice, no burgo do Graal. O burgo é o templo do Graal. Né? Então o Parso seria, pode-se dizer que é um filho do Espírito Santo. Né? Enquanto que Abidrushim, ele é pode-se dizer que é um filho de Parso, que está no quarto plano do reino espírito primordial, na Ilha da Justiça, que fica ao lado da Ilha dos Lírios, que é a Ilha da Pureza, e a Ilha do Amor, das Rosas, né? Onde está, representa o amor de Deus. Né? Isso tem uma dissertação do terceiro volume, do Messias Abidrushim, da Mensagem do Grau, dissertação 61, Os Plano Espíritos Primordiais 6. Então essas as últimas dissertações do terceiro volume. Então, ele fala sobre... E tem a Ilha da Justiça, só que ele não citou, né, a Ilha da Justiça. Quem revelou que Abidrushim tem como pátria a Ilha da Justiça foi Rosélia von Sass. Ela revelou isso, inclusive, em um livro interno da Ordem do Graal. Né? Na época que eu fui membro da Ordem do Graal, por pouco tempo, né, uns 2, 3 anos, eu tive acesso a esse livro. Né? Mas então, esse conceito de família, né? Conceito de família, então existe uma dissertação, que é a dissertação 42, também no terceiro volume. Então, tem a ver muito com esses erros que as pessoas aqui na matéria grosseira formam, né, a respeito de família. Né? Que quando um filho nasce, é a boa vontade do casal, né, de aceitar um espírito, né, que está no além, para que ele tenha sua experiência, seu desenvolvimento aqui na matéria.
Mas não passa nada disso, porque os espíritos, uma vez criados, eles são individuais, são indivíduos, nós somos individuais, né? É a atração da lei da igual espécie que faz com que nós nos encarnemos em determinadas famílias, né? O amor, né, a lei da família, são essas ligações que existem. Ou então, ligações de karma, né, de ódio, enfim. Isso também pode acontecer, das dívidas kármicas, às vezes dos pais, enfim. Mas o fato que os espíritos que estão em processo de desenvolvimento, ele é atraído por essas leis, principalmente a lei da reciprocidade, né? Atração dos homólogos também, né? Lei da gravidade, então são as leis que nos atraem aos nossos pais, né? Deixa eu conferir aqui quanto que 31 minutos aqui. Estou atento aqui, os 33 minutos já encerra automaticamente o tempo aqui do vídeo, né? Então, esse conceito de família é isso. Que quem quiser se aprofundar, tem essa indicação de ler a leitura da 42, né, do terceiro volume da Mensagens do Graal, né? Então, em geral, eu queria só fazer uma reflexão que esse conceito de família, ele tem que ser, as pessoas têm que ter uma sabedoria, que isso só é possível através da mensagem do Graal, né? Da missão dos pais terrenos, né? Essa questão de respeitar a individualidade, né, do filho. Lógico, tem que ter uma educação, sim, mas a partir de um certo momento, quando ele se torna adulto, ele tem que seguir os seus próprios caminhos, né? Não pode querer o pai interferir na querer que o filho siga exatamente as vivências que ele teve. Não, ele tem que ser uma espécie de professor, né? Orientar, mas sempre ter sempre em conta que é um espírito individual, né? O que ele forneceu apenas invólucro terreno, né? Invólucro terreno para que ele pudesse encarnar aqui na Terra. É uma boa vontade, né? Apenas isso. Então é isso aí. Shalom, muita paz, muita luz.